Opa, muito bem, obrigado, viu? Muito obrigado. Gente, que bacana, né? Que bacana. Tá todo mundo nesse movimento, que legal, envelhecimento, que a questão do idoso virou isso, né? Virou um festival. A gente que começou a falar só de remédio, de doença, de dor, tá certo? De problemas de saúde, a gente agora está falando de um festival de possibilidades, né? Um festival de oportunidades, né? Isso é muito legal. Então eu queria parabenizar demais essas duas guerreiras que tiveram a ousadia de provocar tudo isso na gente, né? E que a gente saia daqui melhor, que a gente saia daqui pensando mais. Tudo bem? Tá bom? Então, essa que é a ideia. E aí, eu vim aqui para falar dos desafios. O que essa sociedade precisa fazer? O que a sociedade precisa fazer para entender essa diferença que a gente tem no mundo hoje e que a gente dá o nome de longevidade, que as pessoas estão vivendo muito mais, não é verdade? Nós estamos chegando cada vez mais tarde lá no cemitério. E isso faz uma diferença muito grande. E eu vou dizer para vocês, nós tivemos... Esse é um dos desafios. Nós tivemos alguns desafios, nós já vencemos. Sabe qual foi o primeiro desafio que nós já vencemos? Foi o desafio de descobrir que a gente podia viver mais. A gente foi percebendo que as pessoas estavam vivendo cada vez mais. Gente, isso é uma loucura. A gente não imaginava que a gente fosse estar vivendo hoje quase 80 anos como expectativa de vida, sendo que há 50 anos a gente tinha uma expectativa de vida muito menor. Então esse foi o primeiro desafio, saber que o idoso existe, tá certo? Foi o primeiro desafio que nós ganhamos, e esse a gente descobriu. O idoso existe sim. Tá bom. Aí, quando nós começamos a conhecer o idoso, porque a gente não conhecia, a gente começou a perceber algumas coisas nesse idoso. É o segundo desafio. O segundo desafio é quando a gente olha para esse idoso e a gente só vê os pepinos que ele está apresentando. Foi uma época, gente, né? Foi uma época em que toda vez que a gente juntava para falar sobre idoso, nós falávamos de doença, nós falávamos de problema, nós falávamos de remédio, nós falávamos de hospital, nós falávamos de problemas. Então, por muito tempo, a gente olhou a esses idosos e só enxergava os pepinos. Então, esse foi o segundo desafio, enxergar os pepinos, mas entender que a gente tinha outras coisas para serem vistas. Aí, gente, aparece o terceiro desafio. Então, o primeiro desafio, descobrir que tem muito velho, que a gente envelhece mais, que a gente está vivendo mais. Segundo, que a gente estava mostrando que este idoso que aparece é um idoso com muitos problemas. E o terceiro é descobrir o seguinte, que é possível envelhecer sem problemas. É ou não é, gente? É ou não é? Então a gente começou a descobrir que o envelhecimento dá mais dor? Dá. O envelhecimento usa mais remédio? Usa. O envelhecimento faz a gente ir mais no médico, no hospital? Sim. Só que o envelhecimento também pode fazer com que a gente viva bem, que é o envelhecimento normal. Então,
Este foi o terceiro desafio. Ninguém conhecia velho, gente. Ninguém conhecia velho. Aquele velho que falavam lá, que morava lá no sítio onde você morava, era um em 100. Então não era um exemplo. Hoje nós estamos em muitos. Você veja que metade da população hoje tem mais do que 30 anos. E quando a gente começa a perceber o que é o envelhecimento, o quarto desafio é esse, entender o envelhecimento. E quando a gente vai estudar o envelhecimento, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Quem vem antes, o envelhecimento ou o velho? Quem vem antes, o envelhecimento ou o velho? O envelhecimento. O envelhecimento. Sabe com quantos anos a gente envelhece? Já com 20, com 30 anos nós estamos bem envelhecidos. Então você veja que o processo de envelhecimento, ele vem antes desse cara que a gente chama de velho. E aí a gente começa a entender o processo de envelhecimento. E a gente conseguindo entender o processo de envelhecimento, nós vamos conseguir fazer talvez o quinto desafio. O quinto desafio, que é entender que o processo do envelhecimento, gente, o processo de envelhecimento, ele traz problema, não traz? Traz. Quando a gente vai envelhecendo, 20 anos, 25, com 30 anos você pode perceber que não é igual era com 20. É verdade ou não é? Com 40 não é igual como era com 30. Com 50 não é igual como era com 40. E a gente vai mudando. E a gente muda. E eu tenho que dizer o seguinte: o grande desafio que nós temos hoje para falar de envelhecimento é parar de achar que a gente precisa parecer muito mais novo do que é. Tá certo? Tem que parar de achar. Tem que parar de achar. Por quê? Porque a carcaça piora. Alguém tem dúvida que a carcaça piora? Alguém tem dúvida? Não, gente, o cabelo fica branco. Vocês já me viram falando 20 anos atrás, eu não tinha cabelo branco, não é verdade? Tinha muito mais cabelo. O envelhecimento acontece com todo mundo. Só que é o seguinte, a carcaça piora. E esse que é uma coisa legal. Deus não deixaria a gente na mão. Deus não deixaria a gente na mão. Quando Ele propôs um envelhecimento em que Ele piorasse a carcaça, Ele disse o seguinte: tudo bem, piora a carcaça, mas melhora o miolo. E é verdade, gente. Você vê que quando eu tenho 40 anos, 50 anos, eu tenho mais dor, eu uso mais remédio, mas também eu tenho mais saudade. Eu tenho mais paixão. Eu tenho mais facilidade de brilhar os olhos. Não é difícil de ver aqui isso. Então, o envelhecimento, esse que a sociedade está com um desafio de aceitar, ele tem que ser entendido dessa maneira. A carcaça piora e o miolo melhora. E com isso, a gente consegue fazer uma coisa muito importante. A gente consegue olhar as coisas boas do processo de envelhecimento. Neste festival, vai ser importantíssimo para qualquer um que queira trabalhar com o envelhecimento, qualquer um que queira se preparar para o próprio envelhecimento, entender as características desse processo, que é absolutamente normal. E aí uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 20 anos, este processo é igual para todo mundo? Não. Não é igual para todo mundo. Tem gente que envelhece assim, tem gente que envelhece assim, tem gente que envelhece assim, tá certo? E o que faz diferença nesse envelhecimento? O que faz? Quem é que manda no envelhecimento? A gestão sua. A genética é importante? É um pouco. Quem faz diferença no envelhecimento de cada um de nós aqui, sabe quem faz? É cada um de nós. É o que você come, é o que você caminha, é o que você abraça, é o que você beija, é o que você se diverte, é o que você aprende, é às vezes que você sentou aqui no festival,
é as ideias que você vai ter a partir do que se vai se proposto aqui. Então, o processo de envelhecimento, ele pode ser legal, gente. A gente pode chegar lá no cemitério em pé. Em pé. Olhando para frente, dizendo o seguinte: que bom, eu chego aqui convencido de que eu fiz todo um projeto e ninguém precisa ter piedade de mim, ninguém precisa ter dó de mim, ninguém precisa ter pena de mim. E muitas vezes, quando eu chego em pé lá, eu gero nas pessoas uma expectativa boa em relação ao próprio envelhecimento. Esse é o outro desafio. E um desafio importante, que enquanto a sociedade estiver olhando para o velho como um custo, um problema, uma despesa, uma encheção de saco, ela vai se preparar muito mal para o próprio envelhecimento. E aí a gente entra num preconceito muito importante, que talvez vocês vão discutir isso hoje e amanhã, que é o idadismo, o etarismo, que é o preconceito mesmo, do indivíduo não saber o potencial de alguém que envelhece. Esse é um desafio importante que a sociedade toda deve ter. Mas eu chamo a atenção, existe preconceito na sociedade em relação ao idoso? Existe ou não existe? Sabe aonde esse preconceito está mais forte? Sabe aonde? Dentro da gente. Nós que temos um preconceito de que a gente não pode, de que a gente não consegue, de que a gente não precisa, de que a gente não se beneficia, é a gente que está convencido de que a partir de agora eu só posso me dar o direito de olhar no retrovisor. É verdade isso, gente? Não dá para a gente passar esse período olhando no retrovisor. Eu preciso passar esse período olhando para frente. Eu uso tudo o que aconteceu como referência do que vai ter para frente. Esse é um desafio. Esse é um desafio individual. Vamos parar de achar que as pessoas têm preconceito contra nós. É nós mesmos que ainda achamos que nós somos muito bola murcha. Eu acho que nós temos que ter uma outra postura. Você imagina como isso vai contaminar os nossos filhos, como vai contaminar os nossos netos, como vai contaminar toda uma sociedade dizendo o seguinte: poxa vida, olha só que bacana que é esse jeito de envelhecer. Esse é um outro desafio. E aí, gente, vocês viram que a gente tinha uma visão de que o idoso era alguma coisa que não existia. Existe. Depois ficamos com a ideia de que era uma coisa cheia de doença. A gente percebeu que mesmo tendo muita doença, ele tem muita condição. Depois nós percebemos que não tem só perda, tem ganho, e o ganho emocional. Depois a gente tem ainda o desafio de pôr na sociedade o que realmente a gente acha que pode ser o envelhecimento. Agora tem um outro desafio, que aí o Solgeros vai contribuir, fazer com que este indivíduo idoso esteja inserido na sociedade como cidadão. Inserido como a sociedade como cidadão. Nós somos de uma época que idoso só saía de casa para entrar em grupo de idosos, para ficar em guetos. Não precisa só ter grupo de idosos, a gente pode estar inserido dentro da universidade, dentro do mercado de trabalho, sendo consumidor de viagem, de turismo, de passeio, sendo o indivíduo que empreende, que inventa uma empresa, que faz uma empresa que vende comida, que vende conselho, que cuida de pessoas, que cuida de idosos no bairro. Então é o seguinte, é esse o novo desafio, de fazer com que esse indivíduo idoso seja um cidadão, que essa sociedade, que vai daqui a tempo ter muito mais idosos do que já tem, que sejam todos cidadãos. E que a gente tenha o potencial de ser um indivíduo pleno até o último minuto da nossa vida. Porque esta é a proposta da natureza para a gente. Então, gente, o que a gente quer
hoje é fazer uma reflexão o seguinte: é desafiador viver neste mundo hoje que a sociedade está envelhecida. É desafiador, sem dúvida nenhuma, tá certo? Mas esse desafio a gente já consegue como? Sendo protagonista. Nós não precisamos que o envelhecimento, que o idoso, receba esmola. Nós temos que morar num país onde não precise mais alguém falar que naquele banco só pode sentar idoso. Porque nós temos que ter uma sociedade onde as pessoas naturalmente respeitam o que deve ser respeitado, valoriza o que deve ser valorizado. Que bom se a gente construísse uma sociedade onde a gente não precisasse garantir uma vaga para estacionar, porque as pessoas naturalmente deixariam estacionar. Então, é a sociedade que a gente gostaria de viver e de envelhecer. E é enfrentando o desafio dos problemas, mas também o desafio da potencialidade. E o desafio de ser um indivíduo cidadão em conjunto com todo mundo. Então, gente, o meu recado era esse. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar tudo isso? E se a gente não souber como enfrentar, a gente tem sempre aquela receita muito legal de como enfrentar um envelhecimento bacana. Sabe como? Mantenha-se ativo fisicamente. Tá certo? Sabe como? Além do fisicamente, manter-se ativo mentalmente. Participar do Sou Geros é isso. Do Festival Gero é manter-se ativo mentalmente. Só essas duas coisas não adianta. Nós temos que buscar uma terceira. Manter-se ativo socialmente. É isso que a gente precisa fazer. Agora nós precisamos descobrir o real valor de abraçar as pessoas, de encontrar as pessoas, de se emocionar com as pessoas. Isso é um jeito da gente envelhecer bacana. Mas também não é do suficiente ser fisicamente ativo, mentalmente ativo e socialmente ativo. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ser ativo afetivamente. Nós precisamos gostar das pessoas. E se tem gente que sabe gostar, é quem está mais velho. Se tem gente que sabe gostar, é quem está com o miolo mais desenvolvido, mais amadurecido, que está com o cabelo branco. É esse povo que sabe gostar mais, fisicamente, mentalmente, socialmente e afetivamente. É o suficiente? Não. Por fim, nós temos que ser ativo espiritualmente, porque aí nós temos todo um sentido de viver, envelhecer e um dia morrermos. Obrigado, viu, gente? Obrigado.